Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, a sua lei, a sua soberania sobre o universo. Este conflito se originou no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião também neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Assim observado por toda a criação, o nosso mundo se tornou palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Mas nós não estamos sozinhos. Para ajudar o seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais a Deus para nos guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. E hoje vamos estudar um pouco mais sobre o assunto do grande conflito. Como podemos harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer então de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não é, quem seria esse responsável? Deixemos que a Bíblia responda. Que alegria é podermos estar em mais um encontro de estudo da Palavra de Deus. Para nós, para a nossa família, do Ministério Fente, Família Evangelizando no Trailer, também é um momento muito especial, dar uma pausa na missão e poder sentar aqui e estudar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Então, como de costume, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai amado, querido Deus, neste momento pedimos sabedoria dos altos céus para compreender a respeito do que a Bíblia fala sobre este grande conflito cósmico. E por favor, Senhor, dai-nos poder também para podermos colocar em prática o que vamos aprender hoje. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, as Escrituras retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Se compreendermos esta controvérsia na qual se acha envolvido o universo inteiro, compreenderemos a seguinte pergunta: por que Jesus foi enviado a este planeta? Mistério dos mistérios, o conflito entre o bem e o mal começou no céu. Como pôde o pecado se originar em um ambiente perfeito? Sabemos que os anjos, seres pertencentes a uma ordem superior à dos seres humanos, conforme nos diz Salmo 8, verso 5, foram criados para desfrutar do íntimo companheirismo com Deus. Possuindo força superior e sendo obedientes à palavra de Deus, eles também são chamados pela Bíblia de espírito ministradores, conforme está lá em Hebreus capítulo 1, verso 14. É interessante que, embora geralmente invisíveis, por vezes eles também podem assumir a forma humana, Gênesis 18, 19, Hebreus 13, 2. Contudo, meus queridos, foi por meio de um desses seres angélicos que o pecado foi introduzido no universo. Utilizando os reis de Tiro e de Babilônia como descrições figurativas de Lúcifer, as Escrituras nos trazem vislumbres, vamos dizer assim, de como a controvérsia cósmica teve a sua origem. E ela diz que Lúcifer, o filho da alva, ungido como querubim cobridor, residia na presença de Deus. Leia depois Isaías 14, verso 12 e Ezequiel 28, verso 14. Dizem as Escrituras: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, verso 12 e 15. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, suas raízes podem ser encontradas no orgulho de Lúcifer. Leia comigo Ezequiel capítulo 28 e o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria
por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Lúcifer, portanto, meus queridos, se recusou a permanecer contente com a sua exaltada posição, recebida do divino Criador. Em seu egoísmo, ele cobiçou a igualdade com o próprio Deus. Vamos ler comigo Isaías 14 e o verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, embora ele desejasse a posição de Deus, ele não almejava o seu caráter de amor. Ele ansiava possuir a autoridade de Deus, mas não a sua bondade. A rebelião de Lúcifer contra o governo de Deus foi o primeiro passo para a transformação de Satanás, o adversário. As dissimuladas ações de Lúcifer cegaram muitos dos seus anjos ao amor de Deus. O descontentamento e deslealdade resultantes em relação ao governo divino cresceram até que a terça parte dos anjos se uniu em rebelião a Deus. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 12 e o verso 4. A tranquilidade do reino de Deus foi então perturbada. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Leia comigo. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Dessa batalha celestial resultou em que Satanás, retratado pela Bíblia como o grande dragão, a antiga serpente e o demônio, fosse lançado para a terra. E junto com ele, os seus anjos, os anjos rebeldes. Mas por que os seres humanos se envolveram nessa batalha? Tendo sido expulso do céu, Satanás espalhou sua rebelião aqui no nosso mundo. Disfarçado de serpente, a antiga serpente, é como diz a Bíblia, e utilizando os mesmos argumentos que haviam causado sua própria ruína, ele conseguiu minar a confiança de Adão e Eva nas palavras do Criador, que está lá em Gênesis capítulo 3 e no verso 5. Satanás, então, fez surgir em Eva o descontentamento com a posição que era por ela ocupada. Envaidecida com a perspectiva de se tornar igual a Deus, ele aceitou as palavras do tentador, pelo que duvidou de Deus. Desobedecendo ao mandamento divino, ela comeu do fruto proibido e influenciou o seu esposo a igualmente comê-lo. Pelo fato de crerem nas palavras da serpente, mais da que foi dita pelo seu Criador, traíram a confiança em Deus e se portaram deslealmente em relação a Ele. Tragicamente, as sementes da controvérsia que havia começado então no céu, lançaram as suas raízes aqui no planeta Terra. E isso nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 3. Ao seduzir nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao pecado, Satanás engenhosamente roubou-lhes o domínio que possuíam sobre a terra, reclamando então para si o título de príncipe deste mundo. Satanás, portanto, desafiou mais uma vez a Deus, o seu governo e a paz de todo o universo, a partir de seu novo quartel-general, que é o planeta Terra. Está claro, meus queridos, que o mal, portanto, não se originou com Deus. Afinal, aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade é Deus, e ele não pode ser acusado diante da miséria do mundo. Satanás, um anjo caído, é o responsável pela crueldade e sofrimento. Podemos compreender melhor, então, o que significam os roubos, assassinatos, funerais e tantos crimes quando os contemplamos dentro da moldura desse grande conflito.
Meus queridos, a cruz testifica tanto da capacidade destruidora do pecado, quanto das profundidades do amor de Deus em favor dos pecadores. A vida de Cristo vindicou a justiça e a bondade de Deus, demonstrando que a lei e o governo de Deus eram justos, ao contrário das afirmações de Satanás. Cristo revelou a falta de fundamento dos ataques do inimigo contra Deus, mostrando que, por meio de total dependência do poder e da graça de Deus, os pecadores arrependidos podem se erguer acima dos aborrecimentos e frustrações causados pelas tentações e podem viver vitoriosamente em relação ao pecado. Este é um estudo maravilhoso e faz com que eu e você, a cada dia, tenhamos mais e mais fé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de convidá-lo para fazermos a nossa oração final. Pai amado, querido Deus, agradecidos estamos, porque neste conflito cósmico o Senhor nos deste a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta segurança está nesta promessa e por sabermos que tudo já é pré-definido na Tua Palavra. Dai-nos o poder, a vontade para continuar estudando e aprendendo mais do Teu amor. Oramos e pedimos essas bênçãos, não porque nós merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.